Vamos dizer que este é o debate 131. Eu estava a preparar o debate, gostava de chegar aos 150. Mas como estou cansado e muitas vezes não tenho apoio, até aos 70 anos, acho que faço 150, fazíamos uma festa. Estava a pensar convidar todos os convidados, como já fiz uma vez, foi espetacular. Gostei da forma como consegui que o Coutinho viesse. Isto foi rápido, portanto é um tipo de ação, não é nada complicado. Por isso, para lá, eu alguns tenho, mas não vou falar. Parece que me estão a fazer um grande favor vir aqui. Isto foi fácil, liguei, traz. Depois não pôde, adiou. Pronto, é assim que eu gosto tanto. Isto é um homem da ação. Queria-vos dizer outra coisa. Qualquer fulano que venha aqui pode vir a pertencer ao governo. Eu passo a explicar. Passos Coelho, 4 meses ou 5 meses antes, foi primeiro-ministro. O António Costa veio aqui, foi primeiro-ministro. O Coutinho vem aqui, vai em ligação para o próximo governo. Ouçam o que eu estou a dizer. Mas já lhe pedi que depois não fiquem muito importantes e que venha aqui mesmo poder, porque isso é interessantíssimo. Eu noto que ele gosta dessas coisas. Continua. Gostei do jantar privado. Tenho pena que vocês não queiram ir, mas claro que tem que haver uma seriação, porque há gente que às vezes vai ao jantar para pedir favores e não larga o Rodrigo. Isso não pode ser. O apoio que tenho deste senhor das águas preciosas, o Mecenas, está em Angola, nunca ouvi. Tem uma fábrica de água, veja a fábrica. Logisticamente para ele realizar o clube dos pensadores em Angola. O Mário Lúcio a título individual. Vocês já sabem que eu tenho um mau feitio e, portanto, isto há controle de tempo. O Coutinho pediu-me para falar 2 horas e meia, mas eu achei que era muito tempo, vou-lhe dar 10 minutos. Eu depois também vou fazer umas perguntas, depois as pessoas, cada pessoa tem direito a 1 minuto, com direito a uma pergunta. Se quiser dizer, olha, eu sou do PC, sou do P, isso ajuda a perceber o que faz. Peço que respeitem o meu pedido, depois eu também vou fazer umas perguntas, se não se importam, põem os telemóveis em silêncio, por favor. Vou dizer quem é o Coutinho Figueiredo. João Fernando Coutinho de Figueiredo, é gestor, empresário e político. A 6 de outubro de 2019 foi eleito deputado nas eleições legislativas, sendo primeiro obtido pelo partido IEL, Iniciativa Liberal, em 2022. Multiplicou o resultado do partido, levando o partido a tornar-se a 4ª força política e a chegar a 8 deputados. Não foi só o Rui Rio, também estudou numa escola alemã, sempre. Seguindo a graduação em Economia em Londres, regressa a Lisboa, tirou um MBA em Administração, Negócios e Marketing na Faculdade de Economia. Trabalhou nos mídia, na banca e no setor alimentar. Foi diretor da TVI. Trabalhou... aqui é uma coisa gira. É que ele é de uma família que vendiam cabides. E uma empresa fundada pelo bisavô. E ele disse numa entrevista, a venda das coisas mais nobres que existem significa pôr-nos nos pés e na cabeça do outro para lhe passar algo relevante. Não é enganá-lo, é tornar a sua vida melhor. Verdade? No mundo dos negócios, orbitou entre várias empresas ao longo do tempo. Compal, Nutricafés, Privado Holding, depois a TVI. Na área do turismo, foi presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal. Foi eleito vice-presidente da European Travel Commission, que reúne organismos de 33 países. Ajudou a trazer para Portugal a Web Summit. É benfiquista, o que aqui neste sítio é terrível, por metro quadrado só existem. Tem 4 filhos, 2 rapazes, 2 raparigas, partilha com os filhos os seus hobbies como ténis, ski, praticou várias modalidades, futebol, voleibol, rugby, além do desporto, tem imensos interesses, o que é um drama para quem tem pouco tempo livre e agora especialmente. Por acaso falou-me nisso. E outra coisa, também disse que perde dinheiro em estar aqui na política. Então vocês dizem, sai. Não, ele gosta. Começando pelo desporto, mantém uma atividade física regular, corre 3 vezes por semana, pratica ténis e diz que há de voltar ao golfe. Verdade?
Gosta de ler ficção e não ficção, de ouvir música, tocar guitarra, mal, sim. E se o som for bom, consegue ouvir qualquer coisa. Gosta de viajar, faz a maior parte das férias em Portugal. Gosta muito do Alentejo, onde tem um monte. Gosta de cozinhar, cozinha para amigos, já fez viagens gastronómicas. Também gosta de fotografia. Enquanto profissional, tem uma opção por resultados e objetivos. Não é uma coisa necessariamente boa, porque nem tudo se resume a números. Deixa amigos nas equipas por onde passa, mas tem mau feitio. Não gosta de falta de pontualidade, eu já vi. E faltas de educação, intrigas, nem de falta de coragem típica de quem faz coisas pelas costas. O que mudou com a idade, os filtros. Tem mais paciência e sabe ver 3 passos à sua frente. Uma salva de palmas. Para fazer este resumo demorei 8 dias. E devo-vos dizer, especialmente Joaquim, que talvez tenha sido das introduções mais compridas e mais completas e menos erradas das muitas que me fazem. Isto é para eu tomar a palavra 10 minutos? Sim, claro. Muito bem. A primeira palavra é, obviamente, obrigado. Obrigado, Joaquim, por todo o trabalho que tens feito aqui com os pensadores e, concretamente, pelo convite que me dirigiste e que aceitei na hora. E que aquele adiamento que tu também aludiste, a responsabilidade é de Sua Majestade, a falecida Isabel II, que forçou a uma série de reabilitações, que descansem em paz. E também obrigado a todos os presentes, porque presumo que não tenham vindo aqui para me cantar o grande Naveiro Morena, mas para saber exatamente o que é que nós queremos para o país e para as vossas questões. E eu tinha, de facto, preparado uma pequena seca de 2 horas e meia. Tenho que entender isto como um elogio, porque secas de 2 horas e meia só se pregam a pessoas que estão preparadas para as receber e que possam disso tirar benefício. Mas estejam descansados, que o Joaquim já me convenceu que não vou dispor desse tempo. O que eu teria falado longamente resumo também nos 7 minutos que me faltam agora. E que é o seguinte: explicar-vos, talvez, porque é que a Iniciativa Liberal tem tido, isso foi mais evidente na campanha das legislativas deste ano, uma grande ênfase, é o partido que mais vezes tem falado, mais insistentemente tem falado, ao ponto de nos chamarem obcecados como isso, na necessidade absoluta por crescimento económico como prioridade política número 1, número 2 e número 3. E isto não tem a ver com a importância da economia face às outras matérias da sociedade, mas tem a ver que sem crescimento económico as outras áreas da sociedade não vão ter solução durante o nosso tempo de vida. E para além disso, para além da geração de recursos que o crescimento dá também a possibilidade de tornar Portugal um país mais atrativo. Vocês dizem que tornar um país mais atrativo não devia merecer tanta importância estratégica. A verdade é que nada podia ser mais estratégico. Se um país não for atrativo, os seus cidadãos não têm vontade de cá investir, vontade de cá viver, vontade de cá constituir família. E aqueles que vamos precisar de importar enquanto mão de obra, vamos precisar de importar de mão de obra, precisando de uma política de migração que preveja isto, também não têm vontade de investir em Portugal, trabalhar em Portugal, de cá constituir família. E sem isto, temos um país que está no limite da sua demografia, não tem mais pessoas, não tem mais dinheiro, porque todos estes temas dependem do tal crescimento económico, e está confrontada com a necessidade absoluta de arranjar formas de crescer, colocando no centro do debate político um palavrão que eu hesito muito a usar, que para já tem muitas sílabas e a pessoa pode se enganar, e depois porque é seco, de facto, que é a palavra produtividade. Infelizmente não há outra, mas significa pura e simplesmente a produtividade é o valor das coisas que produzimos por cada unidade de tempo, por dia, por uma hora, por uma semana, o valor das coisas, não a quantidade das coisas, o valor das coisas. E Portugal tem estado a perder a produtividade relativa nos últimos 20 anos. Temos hoje, em relação à média europeia, menos produtividade do que tínhamos quando acabou o governo de Cavaco Silva, por exemplo, que é uma coisa absolutamente deprimente. Temos menos produtividade do que tínhamos nessa altura. E sem essa dada produtividade não poderemos fazer o essencial, que não é só crescer, é proporcionar também salários mais dignos às pessoas. Então, no resto dos 5 minutos, devem faltar para aí, vou só dizer quais são as matérias em que poderíamos trabalhar para poder melhorar a produtividade em Portugal, porque essas são aquelas que nós vamos estar atentos enquanto partido, para ver se estão em todos os documentos de política, a começar já no orçamento que há de entrar
mais ou menos por esta hora daqui a 15 dias, às 23h59, tipicamente vai uma PEN entregue ao Presidente da Assembleia da República, e vamos olhar para esse orçamento para perceber que lá estão medidas que tenham a ver com o aumento da produtividade, que é a pedra de toque para aquilo que precisamos de fazer. E também vamos olhar para as políticas que a longo prazo contribuem para o crescimento da produtividade e que dependem de toda a nossa organização enquanto sociedade. A primeira coisa que impacta a produtividade, e é muito importante, é a inovação. A inovação tecnológica e a inovação do conhecimento. Tecnológica é arranjar máquinas que façam coisas com mais valor do que aquelas que faziam antes. Não é só mais depressa, porque isso pode conduzir a mais rentabilidade, mas não necessariamente mais produtividade. Temos inovação tecnológica, importante. Temos inovação de conhecimento, que é descobrir qualquer coisa que possa ser transformada num serviço ou num bem que tenha mais valor do que tinha até aí. Terceira coisa que impacta a produtividade, a escala. A maior parte das atividades, quanto maior for a minha empresa, a minha atividade, mais produtiva ela é, mais riqueza ela pode produzir. Tudo isto que eu disse, quer a escala, quer as inovações tecnológicas, podem-se conseguir organicamente, com o crescimento normal das empresas e das atividades, ou podem-se conseguir por aquisição. Mas qualquer das duas precisa de dinheiro, investimento. E aí voltamos ao tema inicial. Para haver investimento tem que haver atratividade desse investimento. Estas coisas que eu estou muito pela rama a dizer, e que já vão ver a relevância política disto, são as mais frequentemente citadas. Mas há duas que são menos frequentemente citadas e que também têm que ser objeto de análise e trabalho político. Uma das que é menos citada é a qualidade da gestão. O que é que a qualidade da gestão tem a ver com a produtividade? Não é tanto a capacidade de manter as empresas a funcionar no dia-a-dia, é a capacidade de duas coisas muito importantes na economia moderna. Ter a visão estratégica, conseguir reconhecer oportunidades ou ameaças a tempo para se antecipar a elas e com isso conseguir gerar mais valor, e saber recrutar, atrair e motivar pessoas. Portanto, aquele empresariado, aquele patronato antigo, que é uma espécie de capataz das pessoas, não as motiva, não as atrai, não as remunera convenientemente. Aquele patronato antigo que acha que fazer igual ao que fazia há 5 ou 10 anos chega, vai perder o seu lugar na história e não vai certamente ser um dos fatores de crescimento da produtividade. E também, de forma muito rápida, a coisa que mais me interessa falar em termos de produtividade e que nunca praticamente é mencionada. Porque o valor das coisas produzidas em determinado momento tem a ver com a sua natureza e aqueles jogos normais de procura e oferta, mas tem a ver com outra coisa muito mais valiosa, que é com uma percepção, uma reputação. Às vezes fala-se em marca, mas há marcas boas e marcas más. Uma boa reputação, uma boa percepção é absolutamente crucial para conseguir aumentar a produtividade. E nisso Portugal falha redondamente. E falha redondamente porque nós, desde pequenos, não somos habituados a trabalhar aquilo que são a percepção e a reputação das coisas, a parte mais emotiva e mais emocional daquilo que fazemos na nossa vida profissional e às vezes também na vida pessoal. Não estamos habituados a isso. O resultado, não temos a capacidade de acrescentar esse valor brutal. Vocês perguntarão, ou dirão, não está a falar de uma coisa que é completamente abstrata e não tem real valor, não faz assim tanta diferença. Mas eu pergunto, quando vocês contratam um serviço, por exemplo, um serviço de auditoria ou um estudo qualquer no mercado, são capazes de pagar 5 ou 10 ou 20 vezes mais a uma empresa reputada internacional do que uma empresa de contabilidade ou uma empresa de estudo ali da esquina. Quando o trabalho não tem essa diferença de qualidade, o que tem é a diferença de reputação. Quando vocês mostram as conclusões a outras pessoas, um banco, um parceiro, qualquer a reputação daquilo que tiveram a comprar justificou aquele múltiplo de custo. E as horas aplicadas pelas pessoas na localização do trabalho foram os mesmos. Eu tinha aqui mais uma série de exemplos, mas não vos vou começar com eles, apenas com um que é talvez mais próximo de algum de vocês. Eu sou grande admirador do trabalho da Apicato, do que era o Fernando Frederico na altura, que é o Luís Manuel agora, porque eles pegaram uma série de empresas na área dos sapatos, a Apicato era a Associação Industrial dos Sapatos, e ao darem-lhe uma reputação completamente diferente, transformaram a indústria de calçado português numa coisa absolutamente única na Europa. Absolutamente única. E no caso concreto de uma das empresas, fazia exatamente o mesmo tipo de gaspias e de sapatos para marcas terceiros e passou a cobrar de um dia para o outro, 15 vezes mais por um vendia. Qual foi o truque? Foi criar uma marca e controlar o canal de distribuição. Essa marca hoje é mundialmente conhecida, chama-se Fly London, e perguntem exatamente qual era o custo de produção daquilo que eu fazia antes para terceiros e qual é o custo de produção que eu faço agora para a sua marca própria.
exatamente a mesma coisa, 15 vezes mais. O mesmo produto, no mesmo período de tempo. Porquê? Porque está a vender uma percepção, está a vender uma reputação, está a vender uma qualidade, está a vender uma emoção. Pode ser um estatuto social, pode ser uma noção de longevidade, pode ser uma beleza estética só. É qualquer coisa que nos toque e isso é mais valioso do que o estrito custo e tempo que estamos a aplicar naquele produto. Portugal deixou de fazer isto. Está amarfanhado, está virado para dentro, está assustado, não consegue sonhar, não consegue saltar, não consegue ver para além dos próximos 3 meses e quando faz, a vontade que tem é encostar-se ao Estado e começar a tremer para alguém o ajudar. Como temos que voltar a ter, infelizmente temos, nestas lutas do país, encontro exemplo após exemplo de pessoas que, apesar de tudo isto, conseguem estas pepitas de arrojo, de rasgo, de ambição, e por ele conseguem cobrar aquilo que eles merecem e fazer uma vida digna. São, em poucos, precisamos de muito mais como eles, e é o sistema que não favorece, este sistema que temos instalado, que não favorece o aparecimento de mais pessoas. Porque aquilo que condiciona a forma como nós olhamos para o futuro e que nos faz querer arriscar mais ou menos são coisas tão pragmáticas e tão tipicamente políticas como o sistema fiscal, o sistema de justiça, a segurança social, a cultura que podemos oferecer às pessoas, a educação, a saúde, tudo isso, tudo aquilo que nós discutimos muitas vezes como serviços públicos de um lado ou sistemas operativos do Estado por outro, condicionam a nossa forma de viver em sociedade e também de fazer crescer a economia. Tudo isto teria sido muito mais bem explicado nestas 2 horas e meia, mas tenho a certeza que deixei dúvidas e desacordos suficientes para agora dar umas boas perguntas. Obviamente que a Iniciativa Liberal, no meio disto tudo, como percebe muito bem este sistema, saberia pôr isto a funcionar, saberia pôr o país a crescer e estaríamos muito melhores se todos vocês estudassem. Disseste, apeteceu-me fazer uma pergunta que, como sabes, o país não tem produtividade política, não é? A democracia fica caríssima e devia ser muito mais eficiente. Mas não é isso que eu vou fazer. Eu queria que fosses sintético. Se fosses governo, como terias feito na atualização das pensões? Teria feito... não teria mentido, penso que é a resposta mais curta. Ou seja, se tivesse efetivamente necessidade de rever o gasto a um prazo das pensões e das reformas, não teria dito às pessoas que lhe davam alguma coisa em outubro para tirar o resto em janeiro. Então aumentavas logo as pensões, 7 e bem? Não, na Iniciativa Liberal não há esse tipo de venda de banca da cobra. Nós temos o plano de sustentabilidade da Segurança Social e algo tem que ser feito. Mas quando esse algo for feito, já para que se discutam os assuntos até ao fim e que se discutam com dados em cima da mesa e com soluções que resolvam o problema de uma vez por todas. Isto vai ser feito, vai acrescentar, isto vai ser feito que é, na prática, um corte de 1.000 milhões de euros das pensões de 2024. 1.000 milhões de euros, muito superior a qualquer outro corte de ajustamento que foi feito à Segurança Social, não vai fazer mais do que acrescentar 7 ou 8 anos à sustentabilidade e daqui a 3 anos vamos estar a falar exatamente a mesma coisa. A equação é impossível. Nós temos 5 milhões e meio de pessoas a trabalhar, essas pessoas descontam 11%, os seus empregadores descontam 24%, são cerca de 30, vamos dizer, 1/3 do salário vai para a Segurança Social e esse terço do salário, de um mês, esse terço salário de um mês, tem que pagar 14 meses de pensões das pessoas que já se formaram e que neste momento são cerca de 2 milhões e 200 mil. Ok, então vou fazer outra pergunta de outra maneira. Ou seja, a coisa não pode... Achas correto mexer no cálculo das pensões já ou dar algum tempo para as pensões saberem como podem contar? Isto é, uma pessoa ganha 1.000 euros, como sabes, ou só vem com 90%, que nunca vem, 900 euros. O que é que tu propões? Eu proponho que temos de ter um tempo de transição entre o atual sistema, que é puramente contributivo, ou seja, todas as pessoas que descontam para a Segurança Social e os seus empregadores vai para um bolo para fazer face às pensões de pagamento, e nós temos de passar para um sistema em que esta parte contributiva seja mais pequena e uma parte da capitalização seja maior. E a parte da capitalização não pertence ao bolo, pertence a cada um dos reformados. É aplicado... É uma espécie de PPR, só que é constituído todos os meses, reforçado todos os meses. E isso faz com que rapidamente se consiga chegar a um nível de sustentabilidade. Tem um período de transição complicado, porque as receitas da Segurança Social normais sofrem uma quebra no imediato, mas é um período de adaptação que se pode perfeitamente financiar e esse sim resolve uma vez por todas a sustentabilidade da Segurança Social.
Eu li uma notícia ontem que fiquei maluco, que é, toda a gente está aqui sabe que são subvenções vitalícias que nada têm a ver com a reforma. Então, quando faz 60 anos do Polito, o vencimento base passa de 4% para 8%, isto é, uma pessoa recebia 1.000 euros de subvenção vitalícia, que nada tem a ver com a pensão, e faz 60 anos passa para 2.000. Isso é um dos Não é aspectos. sempre, por exemplo, eu sou a favor que acabasse as subvenções vitalícias. Eu não sou a favor que se acabe com direitos adquiridos, mas sou a favor que não se constituam novos e, sobretudo, que se reconheça a imoralidade. Reparem o que eu disse, eu não sou a favor que se acabe com direitos adquiridos. O Estado é tudo bem. Se atribuiu um direito, isso foi um erro que não pode prejudicar as pessoas que confiaram nesse contrato social. Isto, obviamente, há de ter limites e exceções, este não é um deles para nós. Agora, é uma das situações ilógicas e imorais, diria mesmo, mas não é a pior. A pior é que temos umas boas dezenas de milhares de pensões superiores a 4.000 euros em Portugal, que estão a ser financiadas por descontos de pessoas que ganham o salário mínimo. Não, Há pessoas a pagar o salário mínimo e estão a descontar para pagar pensões que são 8 vezes superiores ao seu salário líquido mensal. Isto é imoral. E as pessoas não percebem há isto. gente que paga impostos para pagar a gente e nunca fez descontos. Exato. São 400 mil. São 400 mil. Os reforços que o Orçamento de Estado vai ter que fazer na Segurança Social nos próximos 8 anos vão ser exatamente a uma parte grande dos impostos, do bolo já de impostos, que vai ter que tapar o buraco da sustentabilidade da Segurança Social. E amanhã vou partidos com o Bloco de Esquerda a dizer que nunca vai haver um problema de sustentabilidade da Segurança Social. Porque na cabeça daquelas almas, qualquer déficit em qualquer sistema, incluindo o da Segurança Social, pode ser suprido por impostos. Mas como os impostos têm a elasticidade que nós sabemos que têm, o que eles estão a dizer é que vão aumentar impostos cada vez que precisarem de tratar da Segurança Social. Isto tem um limite, há de haver uma altura que já não há de haver nada para taxar. Tens fé que podes fazer parte de um governo com o PSD? Como sabes, um cenário atual é impossível sem o Chega. Como é que se vai fazer isto? Vocês os três separados têm maioria. E depois vão se entender ou não? A política não é aritmética. A política é conciliação de interesses e motivos. Nós não temos conciliação de interesses e motivos possíveis com o Chega. E, portanto, quando chegar ao poder, o crescimento que eu espero que o PSD tenha, juntamente com o crescimento ainda mais forte que eu espero que a Iniciativa Liberal tenha, há de pôr o Chega perante a opção de viabilizar um governo do PSD e ele, ou um governo de outra cor. Será o ónus dele. Eu, nesta altura, se fosse ao Chega, estaria muito preocupado, porque ele sabe que é o cenário mais provável. E por isso, para justa tanto contra ele. Tu és liberal. Dá-me, por favor, duas ideias práticas, além da, portanto, redução do peso de Estado e os impostos. Todas as ideias que temos vão rondar sempre nisso, mas não por uma questão ideológica, mas por uma questão, se quiseres, até mais de filosófica, que é acreditamos que as pessoas precisam de ser donos da sua vida e por isso precisam de ter a liberdade de escolher aquilo que querem fazer na sua profissão, com a educação dos seus filhos, no sítio onde querem ser atendidos, na forma que querem ter por fim. Isso não é compatível com a ausência de escolha, com o Estado a dominar esses sistemas e, portanto, tudo o que nós defendemos é no sentido de dar às pessoas maior liberdade na condução da sua vida. E é 15% para toda a gente? Porque se tiveres mais dinheiro no teu bolso, és mais livre de tomar as tuas escolhas e gastar esse dinheiro nas escolhas públicas. Se tiveres a possibilidade de escolher a escola dos teus filhos, estás mais livre de ter o projeto educativo que mais te interessa para as profissões que eles possam querer ter no futuro. Se tiveres a possibilidade de escolher um hospital ou um centro de saúde que te interessa, tens mais liberdade para dar ao tipo de atendimento que aquele médico, aquela especialidade dá, em detrimento de outras. É o exercício da nossa liberdade em cada decisão que tomamos na vida que torna a sociedade como um todo muito mais eficiente. Portanto, quanto mais limitações tenhamos na regulação dessa liberdade, pior funciona a sociedade como um todo, a começar no Estado que nos devia representar. Agora vou virar aqui uma pergunta, que é, vamos supor que há aqui alguém que quer ser militante, ou eu, como é que eu faço? Qual o valor da cota? Dá uma olhada no tribunal.pt, está lá o botão a dizer faz-te Mas não é mesmo. proposto por ninguém. É proposto por ninguém e é votado, veta, portanto é verificado. Por exemplo, se alguém quiser querer ser militante, tu propões? Não, tem que conhecer a pessoa e tem que sentir que é um liberal convicto. Depois de tiver menos de 25 anos, pode pagar 20 euros. E aquela conta plus, 240 euros, com merchandising? Olha, eu pago 240 euros, eu nunca fiz merchandising nenhum, portanto...
É uma questão de convicção e acho que é o mínimo. Mas sabes que acima dos 24 anos pagar entre 60 e 90 euros é um bocadinho puxado. Mas nós não fazemos questão, ainda tivemos este fim de semana essa discussão com o jornalista, que ele publicou, aliás, hoje no público, a dizer que nós só temos 6 mil membros. Eu acho que é extraordinário que temos 6 mil. Temos 200 e tal votantes e 6 mil membros, e é extraordinário o número de membros que conseguimos para o tipo de dificuldade, não só financeira, mas de adesão que efetivamente fazemos. E o ponto é este: eu não pergunto a ninguém que queira ajudar o partido, seja a organizar um evento, seja a desenvolver uma ideia, seja a ajudar-nos tecnicamente numa proposta qualquer, não pergunto a ninguém se é membro ou não. Não pergunto. Verifico se é um verdadeiro liberal com 2 ou 3 textos muito simples. Eu quero ser militante, vão ver para escolher a minha vida, fazem-me perguntas, é um fazem. Tens dívidas, assim. Essas partes não lá da entrevista, mas posso dizer que não tivemos no partido nenhum caso de pessoas que nos tivéssemos arrependido, francamente, de ter admitido, portanto, o processo funciona. E tivemos casos também, já agora ficam a saber, isto também já agora levam aqui umas informações mais picantes, tivemos casos de pessoas que iam ao partido, queriam até concorrer em nome do partido em determinadas eleições e que se tornaram famosas depois por maus motivos em Portugal e que foram eliminados no nosso processo de seleção. Portanto, funciona. Ok, não fique chateado que agora vou fazer 2 perguntas um bocadinho difíceis. O Nuno Simões de Melo é teu rival, portanto é candidato ao Conselho Nacional da IEL. Ele diz que não há liberdade de ação para os núcleos territoriais, isso é verdade? Não. Então defende. Não defendo, ele acha isso, eu não acho. Aliás, tanto não acho que a iniciativa legal tem hoje 65 núcleos à volta disso. Não há nada que os núcleos se proponham fazer que tenha que vir à Direção Central para fazer. O Nuno Simões de Melo, por exemplo, pertence ao núcleo do Mafra, eu gostava de saber o que é que o núcleo do Mafra tem feito com o liberalismo à escala nacional. Se tem tanta liberdade que ele goza de fazer as coisas. Mas eu não quero que isto fique com um tom azedo, porque eu acho que o Nuno Simões de Melo não devia avançar. Não, avancem todos, claro, defendam diferenças ideológicas mais do que diferenças de processo. Mas também tive aqui a ler uma coisa em que tu, nesse aspecto, és super educado no professor. Tu também já te candidaste a vice-presidente da Assembleia da República e os tipos votaram. Certo. E tu candidaste, disseste logo, não volto mais. Sim, a iniciativa liberal não é conhecida por andar à procura de cargo. Mas é quarta força política, tem que haver respeito e pluralidade. Mas não houve isso, eu vou educar as pessoas para que haja esse respeito institucional, porque é uma questão institucional de facto. Para nós não é um cargo que dê muitas vantagens na ação política do dia a dia, pelo contrário. Vou terminar. Ocupa tempo e é demasiado institucional, demasiado culposo para o nosso gosto. Mas temos de fazer isso como dever, como quarta força política, temos o dever de ajudar a fazer a gestão da Assembleia da República. Não quiseram, eu não insisto. Sabes que eu gosto imenso dos vossos cartazes, te passam uma imagem brutal, por exemplo, agora, não sei se já se aperceberam, os outdoors estão inclinados para o lado dos impostos. Que é espetacular aquilo, eu acho. Isso vai continuar a ser uma aposta ou vão apostar noutras coisas? Na tua imagem? Para além de outdoors, não. Não somos um partido que gosta de cultos de personalidade nem de protagonismos. Eu gosto de dizer, e tenho a certeza de que isto é verdade, qualquer pessoa que estivesse no meu lugar defendia o liberalismo tão ou melhor do que eu, porque as ideias é que têm a força, não é o porta-voz. Muito bem. Pronto, está aberto o debate, já apontei quase tudo, ainda tem aqui mais, mas não vale a pena. Vamos lá. Quem já falar, diz o nome e pergunta, por favor. É melhor vir aqui para as pessoas não ficarem com medo. Só um bocadinho que vem aí o micro. Vamos. Como é que se chama, por favor? Boa noite. Meu nome é Joaquim. Chegou atrasado. Não. Vamos lá. Sou daqui de Gaia. Eu tenho uma pergunta para fazer, que é, em Portugal, a abstenção anda cerca de entre 40% a 50%. Eu identifico muitas pessoas da minha idade, amigos, conhecidos, e a maioria das pessoas não quer saber de política, não tem conhecimentos de base do que é a economia, etc. E eu acredito que isso pode ser um dos motivos
pelos quais não vão votar, porque não conseguem formar uma opinião crítica das diferentes opções que têm e optam por não ir votar. E a minha pergunta aqui é: o que é que a iniciativa liberal, pensando a longo prazo, 20, 30 anos em Portugal, o que é que pode fazer para melhorar a educação em termos de política, de economia, de conhecimentos básicos? E já agora deixo também aqui uma sugestão, que é, eu vou lendo algumas coisas, vou vendo uns vídeos, mas é muito difícil encontrar material sobre o Orçamento de Estado, o que é o Orçamento de Estado, quais é que são os números do Orçamento de Estado em Portugal, que percentagens é que vão para um setor, que percentagens é que vão para outro. Muito obrigado, Joaquim, pela pergunta. Deixa primeiro começar a desfazer alguns preconceitos relativamente à abstenção, e não vou entrar aqui sequer nos termos que ela está sobreestimada, porque os cadernos eleitorais também estão empolados. Vou-te só dizer que o estudo mais recente sobre participação eleitoral indica que a abstenção nos jovens não é maior do que nas realidades dos outros faixas etárias. Boa notícia. E outra coisa é de que esse valor, alto ou baixo, seria certamente maior da abstenção nos jovens se não fosse a iniciativa liberal. Porque se há partido que tem falado para os jovens, tem que conseguir tirar os jovens do sofá e que, através da sua forma de comunicação e dos temas que escolhe, que tem tirado jovens como tu do sofá, temos sido nós. Obviamente ainda não nos satisfaz, há caminho para fazer, e parte do problema tu identificaste que é uma certa indiferença. Agora eu pergunto, volto à pergunta, é retórica, porque o Joaquim não deixa que eu responda. E é, tu conheces as pessoas da tua idade que votam e as pessoas da tua idade que não votam, o que é que os distingue? Porque é que alguns têm afinidade política e são capazes de tomar uma decisão, o que é que outros não? Se está dentro do leque da variedade humana de pessoas que têm os interesses que têm e a liberdade de escolher os interesses, ninguém é obrigado a votar, tudo bem. Se é porque o discurso político e o tipo de atividade política que é feita desacredita e torna desinteressante a política, então sim podemos fazer alguma coisa. Concretamente, em relação à parte da educação, a nossa medida seria sempre dando liberdade às pessoas na escola, pública ou privada, que querem para os filhos, e se um dos critérios de escolha fosse a natureza curricular e temática daquilo que é ensinado naquela escola, não tenho dúvida nenhuma que a maior parte das famílias portuguesas escolheriam por os seus filhos onde a literacia financeira e digamos, a consciência política fossem mais estimuladas, digamos assim. E isso sim, não sendo um processo rápido, porque a educação nunca é um processo rápido, mas é um processo seguro de evitar os problemas, e estamos a discutir aqui a mesma coisa daqui a 20 anos. Mas ele fez ali uma pergunta que podes responder. Porquê que o OE, que vai ser entregue... Essa tem muito prática. O site do Parlamento é excelente. Estás a ver? Isso é uma coisa boa do Estado. Quando se entrega a PEC, fica lá? Fica. Ficam os documentos lá, ficam orçamentos passados, ficam análises da UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, ficam os relatórios do Conselho das Finanças Públicas e ficam também as intervenções de deputados sobre, quer nas comissões, quer no plenário, sobre o orçamento. Portanto, se tiveres 520 horas para dedicar ao assunto, ficas a perceber o orçamento. Ok. Ó Cláudia, o senhor não se importa de dar o microfone? Finalmente, ao 27... É verdade, tive que fazer. E eu tirei... fazer o meu papel de mãe. Tive que sair da política. Aliás, eu hoje quero só dizer que está a haver um evento do Partido Social Democrata com o deputado Firmino Pereira, com o Sr. Dr. Filipe Menezes, e eu preferi estar aqui. Portanto, eu sou militante do PSD, mas tenho ideias próprias. E há uma maioria. Foi feita na mesma hora com o Partido Socialista, não substituiu. Eu sei, mas não adianta de nada, nós quando queremos as coisas concretizam-se. Então eu dizia o seguinte, assim, nós neste momento estamos numa época em que tudo está a desmoronar, é a realidade, não é? A educação está a desmoronar, a saúde está a desmoronar, a economia está a desmoronar, e isso é preocupante, mas mais preocupante do que isso é a questão de que todos nós povo, estamos a desacreditar da política, não é? E a responsabilidade é de quem lá está, não é propriamente da população, não é? A população está desacreditada dos políticos porque os políticos estão a fazer questão de nos mostrarem que não valem a pena. E isto porquê? Eu estive durante muito tempo numa estrutura política, onde as pessoas faziam parte dessa estrutura,
vão a eleições como deputados de cada sua cidade, estão no Parlamento para estarem lá em defender os interesses do povo, mas na realidade o que nós estamos a perceber, e é isso que eu queria falar, qual é a pergunta? já vou, é que os deputados não estão a fazer o trabalho, porque não estão a defender nada, estão a defender os interesses próprios. E eu gostava de perceber, visto que a Iniciativa Liberal é um partido novo, fresco, com caras novas, porque nós já estamos cheios dos outros, que é mesmo assim, o que é que vocês vão incentivar, principalmente, a que as pessoas voltem a ter outra vez interesse nos problemas públicos, naquilo que se passa no país, porque os jovens querem muito, só que o problema é que eles próprios também já estão desmotivados, e se os nossos jovens estão, que são o futuro, eu diria o que é que vai ser de nós daqui a 20 anos. Obrigado. A minha experiência não é tomada. Eu tenho grandes exemplos de jovens de muito tenra idade, 13, 14 anos, já envolvidos na política, já envolvidos no partido, e que me dizem que têm grupos de amigos da mesma idade, que também nos seus liceus também têm mesmo. Portanto, eu acho que podemos estar a assistir a alguma viragem no desinteresse será sempre uma porcentagem reduzida, como é uma porcentagem reduzida dos adultos também que se interessam por política e ainda menor aquele que participa na política. O papel de contraste, por exemplo, é que ninguém diria aqui há 10 anos que aqueles podcasts em YouTube muito longos, de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, tivessem o nível de visualizações que têm. É brutal. Há muita gente interessada em saber em profundidade de uma série de assuntos, os mais políticos, os mais sociais, os mais culturais, os mais científicos, coisas muito pesadas, e as pessoas gastam horas da sua vida a ver aquilo, porque mostra de facto interesse. Portanto, há esperança que não tenha esse pessimismo assim tão grande. E acho que temos feito, enquanto Iniciativa Liberal, um bocadinho no sentido do que eu já respondi ao Joaquim, temos feito um esforço grande para falar das coisas que interessam as pessoas, um bocadinho independentemente da idade, mas com uma perspectiva do futuro que interessa particularmente àqueles que são mais jovens. E dizendo-lhes aquilo que eles mais precisam de ouvir, e ainda por cima é verdade, que é de que vocês são capazes de fazer as coisas por vocês, são capazes de gerir a vossa própria vida, merecem a máxima liberdade que possam ter para escolher, fazer as escolhas ao longo da vossa vida, na profissão, na vida, nos amores, na forma de lazer. Essa responsabilidade que vocês podem assumir merece que vos seja dada a liberdade total para o fazer. Este discurso funciona muito bem junto dos jovens e acho que conseguimos trazer para a vida cívica, desde logo, e depois alguns também para a vida política, que não é enfim, é nobre, eu acho que é nobre, eu também não acho que essa visão de que os deputados estão lá todos para defender interesses próprios, e aqui não é a minha parte corporativa a falar, é que os conheço, e tenho em vários partidos, alguns porque eu tenho muito respeito e que sei que defendem, que não é só que trabalham no sentido de tentar mesmo melhorar as coisas. Nem todos têm enorme vocação para algumas das coisas, mas têm esse fundo bom. Mas também há, de facto, aqueles que se podem dizer que são eleitos e esquecem os interesses de quem os elegeu. É verdade. Isso passa para as pessoas. Mas eu não queria deixar aqui um toque pessimista de que é impossível depois, nesta democracia representativa que escolhemos ter, depois de passar o voto, a pessoa que leva o voto e que tinha a responsabilidade de representar se esquece e que está tudo perdido e que isso justifica a desilusão. Não. Nós também temos, enquanto eleitores, porque eu também sou eleitor, sou eleito e eleitor ao mesmo tempo, não é? Também temos responsabilidade de tornar mais exigente a qualidade das pessoas que nos representam. E por isso é que nós, enquanto partido, e esta parte é muito importante dizer, porque está implícita a tua pergunta, o que é que devemos fazer para que a parte da desilusão não seja tão vasta? Nós temos responsabilidade, enquanto partidos, de que as pessoas que propomos para candidatos, seja o que for, possam ser os melhores representantes que consigamos ter e que façam honra, ou possam honrar a responsabilidade que os eleitores vão dar. Essa é a nossa parte de compromisso. É não deixar que tenha pessoas com falta de qualidade política a representar o nome da Iniciativa Liberal. Muito bem. Joaquim Maciel. Boa noite, Joaquim Maciel. Tenho aqui pequeno só uma pequena mensagem que quero dizer, bem-vindo. Muito obrigado. O Clube dos Pensadores é um dos poucos espaços onde o contraditório se estabelece. De olhos nos olhos, como já quase não acontece em Portugal. Por isso, Joaquim Jorge, obrigado pela sua disponibilidade no exercício ético e de cidadania, para além dos encargos financeiros que tem. Agradecidos com
com o momento político que vivemos. Afastar-se as bárbaras invasões e guerras. No mundo de hoje, em Portugal, a política está a produzir meias verdades e com elas a descrença do Estado de Direito. Naturalmente, a responsabilidade dos políticos e da Assembleia da República. É preciso uma política de verdade, próxima das pessoas, onde o conhecimento e o relacionamento seja solidário. Que o despesismo e as derrapagens sejam conhecidas com verdade e controladas. Os apoios comunitários não são mais que uma dádiva, não são uma dádiva, mas uma contrapartida. Os concursos públicos não sejam meias verdades. Caso contrário, viveremos num Estado hipócrita. A minha pergunta é: será que a Assembleia da República deixou de ser a Casa da Democracia? Deixou de ter líderes partidários, como Francisco Sá Carneiro, Adelina Marta Costa, Álvaro Cunhal, passou a ser chefes de partidos? Muito obrigado, Joaquim, pelas palavras iniciais e pela pergunta. Falaste aí de muitos temas importantes, eu vou concentrar em dois, que são a falta de verdade na política e a falta de qualidade dos agentes políticos, nomeadamente das lideranças políticas. A falta de verdade é de facto, talvez, o maior agente de corrosão da confiança das pessoas no sistema político como um todo, no sistema partidário em particular. E aí tenho que dizer, sem qualquer espécie de reserva, que o Partido Socialista é particularmente responsável por esta situação, porque fez da manipulação política, das meias-verdades e das ilusões uma forma diária de fazer política e tentar manter as suas clientelas satisfeitas. Não falo só deste último caso absolutamente inenarrável das pensões. Falo uma série de formas de fazer política que escondem o que são as suas reais intenções e, quando erram, nunca dão o braço a torcer. Portanto, é impunidade como o reverso da medalha da falta de verdade inicial. Vamos ver no final deste ano, por exemplo, aquilo que vai ser dito sobre a TAP, na qual não pode ser injetado nem mais €1 a partir de 31 de dezembro deste ano. Vai ser tornado óbvio que a privatização vai ter que acontecer, como nós sempre dissemos que tinha que ser feita. O Partido Socialista vai acabar por fazer, sem nunca reconhecer o erro da injeção inicial e da nacionalização inicial da companhia. Essa falta de verdade não pode continuar e, repito, a responsabilidade pode ser posta à porta do Partido Socialista, sobretudo, não só porque faz disso vida, como disse, mas porque governa em 20 dos últimos 27 anos, portanto, se há responsabilidade dessa deterioração, é deles. Relativamente à qualidade das lideranças políticas, já é uma parte que é em causa própria e não fica bem comentar. E não fui testemunha desses grandes vultos do parlamentarismo e da vida política portuguesa do passado, para poder fazer comparações com aquelas que lá faço. O que digo é, o sistema político como um todo e os seus agentes laterais, incluindo a comunicação social, devem ser muitíssimo mais exigentes relativamente à qualidade das pessoas e das ideias que essas pessoas apresentam, para que eles possam efetivamente ser selecionados, se quiseres, ou seja, promovidos aqueles que têm mérito e não promovidos aqueles que não o têm, de forma a que o sistema possa melhorar. E não vale escolher pessoas só porque gritam mais alto, têm mais jeito oratório, têm amigos mais poderosos ou conseguem cair nas graças da comunicação social. Temos todos, enquanto cidadãos, de ver para além do que nos está a ser dito e analisar concretamente se aquela proposta, aquele caminho, aquela conta, aquele desígnio é o que está a ser vendido e o que está a ser dito, ou não é. Precisamos de ajuda daqui ao lado de partidos como nós que fazem os denúncias e que fazem as contas e que mostram ao lado. Muito bem. Ninguém é obrigado a saber tudo e que conseguir sozinho tomar essa decisão. Mas se não formos todos nós, em conjunto, a ser muito mais exigentes com quem elegemos, o sistema nunca vai melhorar por si. Outra coisa, isto é importante dizer, desculpa, pode acontecer, mais uma vez eu não tenho tempo de comparação direta porque não estava lá nessa altura, mas pode acontecer que a forma como estamos a tratar a classe política esteja a afastar os melhores do interesse político. Pode acontecer que a remuneração, ou o escrutínio, ou a maçada, ou a desilusão possa estar a afastar os melhores da política. Então pensem em cada um de vocês, que tem certamente muitas áreas da vossa vida que são muito competentes,
em que podiam pôr essa competência ao serviço público, incluindo através da atividade política, se alguma vez estariam dispostos a fazê-lo. E se não, porquê? E se há 20 anos a resposta seria a mesma ou não? E, portanto, se calhar estamos a criar uma situação e um sistema político onde é mais difícil viver do que era no passado. Portanto, e depois, quem semeia ventos colhe tempestades. Muito bem. Quem é que deseja falar, por favor? Boa noite, José Teixeira. Sou José Teixeira e sou aqui de Gatos. Eu gostava de fazer um pedido, porque iniciativa liberal, liberalismo estão em sintonia, e gostava que se pronunciasse sobre o mercado da eletricidade, quer em Portugal, quer na Europa. Nós ouvimos um dirigente de uma empresa privada dizer que o nosso custo da eletricidade ia aumentar. Penso que a maioria dos portugueses não se apercebeu do porquê, da razão. Ouvimos vários jornalistas a dizer quem é que vai, depois do governo atuar, quem é que vai pagar. Ninguém respondeu a esta pergunta. Conhecendo como é que funciona o mercado de formação de preços dos revendedores de eletricidade, penso que a maioria dos portugueses não sabe como é que funciona. Gostava que nos esclarecesse aos portugueses, e pode começar já aqui, se concorda com o funcionamento do mercado da energia, tal qual ele funciona, pode caracterizar, por exemplo, a bondade ou não do governo de Portugal e de Espanha ao tomar a iniciativa que tomou e os seus reflexos, e explicar toda essa problemática aos portugueses, porque é importante. E já agora, porque é que será que a imprensa se calou sobre o tema de quem vai pagar o diferencial? Será que os jornalistas não precisavam de ter um curso de formação para perceber destas coisas? Será que a Iniciativa Liberal, um partido fortemente ligado à ideologia do mercado, não tem a responsabilidade até de chamar a atenção para a bondade ou não do funcionamento do mercado da eletricidade em Portugal e na Europa? Uma pergunta bem concreta, obrigado, José Teixeira, pela pergunta. Uma delas que é bem concreta, se concordava no funcionamento do mercado, isto para liberal, neste bocado, se pode chamar sem reserva uma aberração. Uma aberração. E o que nós faríamos é muito diferente, partindo do ponto em que estamos hoje, do que seria partindo do ponto onde deveríamos ter estado, que era um mercado com um funcionamento muito mais livre. E penso que mostrou algum conhecimento do setor e sabe que o mecanismo de fixação de preços é complicado em toda a Europa. É muito pouco livre em toda a Europa. E este mecanismo ibérico que foi introduzido recentemente é ainda mais complexo. Todos eles, sem exceção, como qualquer mecanismo e esquema de fixação de preços e de alteração, de intervenção na normal fixação dos mercados, traduz por ineficiências brutais e por custos que ficam sempre a cargo de alguém, e esse alguém tipicamente tem sido, nos esquemas europeus, o contribuinte, através de déficits tarifários ou de outras consequências similares. E, portanto, sim, nós chamamos a atenção, logo quando esse mecanismo foi anunciado, de que aquilo que se ia criar era a necessidade daqueles que estão a beneficiar hoje daquela proteção do limite do preço do gás natural, seriam os mesmos que ao longo dos próximos anos iam ter que pagar esse diferencial, e mesmo assim, pela forma de funcionamento do mecanismo, haveria consumidores que nem sequer teriam beneficiado dessa redução de preço, que iriam também pagar o déficit tarifário no futuro. O tal déficit tarifário que já existiu em Portugal, exatamente pelos mesmos motivos de tentativa de proteção no mercado, uma tentativa vã, diga-se de passagem, e que demorou, já nem sei se 8, se 10 anos, a pagar, estava agora prestes a ser recuperado e vamos voltar à mesma, reintroduzindo estes temas.
Isto é grave por vários motivos, porque quando os governos tentam brincar à engenharia nos preços, acaba sempre por sair a fava ao contribuinte. Mas é grave também por outro motivo. Nesta altura, em que é essencial buscar fontes alternativas de energia, ou fontes alternativas das energias que já se conhecem, e que deve ser o mercado a dar os sinais de quais são aqueles que são mais rentáveis para fazer essa pesquisa, esses sinais desapareceram. Porquê? Porque é naquelas tecnologias onde não interessa continuar a investir que as margens ficaram mais altas, pelo menos em algumas delas. Então estão invertidos os sinais. E, portanto, estamos a prestar um mau serviço ao futuro da energia na Europa. Agora, Portugal não foi o único a fazer. Quando quisermos retirar o carisma ibérico, vamos continuar com desequilíbrios relativamente ao resto do mercado europeu. Portanto, é uma situação que não se vai resolver antes do final da década. Estou convencido. E espero que, nessa altura, as fontes alternativas de energia que existam já sejam suficientes para que o dano para o consumidor não seja tão grande. Mas o dano da evolução e da pesquisa e da busca de fontes alternativas, esse vai ser irreversível. Ok. Mas Quem não é que se esteja a pagar. falar? Desculpa. Posso? Espera um bocadinho. Deixe-me ver se alguém quer perguntar e depois faz favor. Albano Melo. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a parte inicial em que, de facto, falou sobre assuntos ligados à produtividade, à inovação, à escala, que é, de facto, um aspecto importantíssimo e deve o país deixar de ter medo das grandes empresas, parece-me. E deixou também a ideia de construir uma marca, uma percepção. Acho isso muito importante. Acompanhei também, mais ou menos de perto, o que se passou na Picapes e, portanto, confirmo absolutamente as palavras que disse. Portanto, são aspectos também, digamos, alguns que exigem um certo médio e longo prazo. A ideia de maior capacidade de organização e de gestão a nível das médias empresas deixou no ar também um assunto que não é muitas vezes falado e também requer algum tempo, mas é o caminho, do meu ponto de vista. É importante, tem que ser rápido. Entretanto, para tudo isto funcionar, e essas ideias que me parecem interessantes e fundamentais, será preciso um sistema de justiça, um sistema fiscal, um sistema de segurança social, etc., etc., saúde, eficientes. Como creio que a iniciativa liberal pugna por uma definição da influência do Estado, vi também nas suas palavras aspectos que me parecem que careciam de algum esclarecimento adicional. Relativamente ao problema da segurança social, claramente disse que o modelo tinha que mudar, o sistema de repartição para um sistema de capitalização, mas teve o cuidado de dizer que há um período de transição difícil. Não fiquei com a ideia de como é que seria financiado, tal qual como as ideias atrativas de uma pessoa escolher o médico que quiser, na especialidade que quiser, ou pôr o filho na escola que quiser, que entender, me parecem atrativos, mas tem, digamos, na retaguarda o problema do seu financiamento, da sua execuibilidade. E era sobre esse aspecto que gostaria que me desse alguma informação. Muito obrigado. É impossível de explicar em Não, mas há duas ou três coisas que podem dizer. Em primeiro lugar, agradecer muito a atenção pelo tempo ouvir, que de facto tocou numa série de pontos e isolou esses dois da execuibilidade deste tema. O sistema de saúde que nós propomos, para a mesma cobertura, com muito mais velocidade de execução e sem usar o orçamento da saúde como uma forma de gestão orçamental, aumentando e diminuindo listas de espera conforme a disponibilidade orçamental, portanto, sendo muito mais justo em relação aos portugueses, não custa significativamente mais caro do que hoje temos. Funciona muito melhor. Estou a falar de entre 0,4% e 0,5% do PIB. É perfeitamente comportável. Já o sistema de educação, esse acreditamos que possa ser mais barato do que hoje fica ao Estado. Porque a nossa proposta não é que o Estado pague as propinas de colégios privados, seja para os quais forem. É que faça o que já foi feito no passado e que ainda há poucos meses o Ministro da Educação, da altura, Bruno Rodrigues, dizia que a média do custo de um aluno português no ensino secundário público eram 6.200 euros por ano. E eu conheço poucas escolas privadas que cobrem mais que isso em propinas. Não sei se lembras de alguma.
Portanto, se é essa a referência, eu até acredito que haja ali algum erro, mas então este sistema que estamos a falar, como já foi feito no passado no caso dos contratos de associação, definia um preço, esse nem era por ciclo, até era, acho que era por ano de escolaridade, era sempre diferente, bem calculado, dizem os técnicos que estavam na Associação Portuguesa do Ensino Particular e Cooperativo, era bem calculado, era suficiente para as escolas fazerem o ensino com qualidade, e era muito mais baixo que este, muito mais baixo que este. Mas o mais importante que isso é que a qualidade do ensino, eu estou convencidíssimo que melhoraria substancialmente. Substancialmente. Bom, vamos outra vez ali ao José Teixeira, hoje, agora tem que ser sintético, Eu queria dar os parabéns como respondeu e como contornou aquilo que eu pretendi. Então, pergunto concretamente para responder. Está a chamar político. Não, isto é importante. Eu percebi a pergunta, quem é que vai pagar pelo aumento da eletricidade? E eu disse mais vezes a tua Isso não... Ok, vamos discutir isso porque isso não é verdade. Não há criação e a comunidade autorizou os governos de Portugal e de Espanha a tomarem a medida que tomaram, a pôr um teto de 50 euros o megawatt-hora e com uma condição. Foi uma condição imposta. É não haver déficit tarifário. E relativamente a isso, não há déficit tarifário. Porque foi uma condição imposta pela Comunidade Europeia. Agora, o que eu gostaria que me dissesse, só para uma pequena questão, é se concorda que no mercado, cujo preço de mercado é definido pelo preço marginal da última a entrar, a mais cara, se concorda que uma empresa que constrói um parque eólico, que se compromete, que faz um concurso público e que ganha o concurso público e que se compromete a fornecer a energia desse parque eólico, por hipótese, a 25 euros o megawatt-hora. E depois, no mercado da energia, não vai receber a 25, nem a 50, agora vai receber a 50. Mas se não houvesse este travão, iria receber aos preços atuais de 300. Então, já não respondi à pergunta, porque eu disse que cada vez que o Estado se mete numa coisa dessas, faz asneira. Porque o Estado, ao estabelecer a regra de que é o fornecedor mais caro, digamos assim, a origem, a fonte mais cara que estabelece o preço de referência, está automaticamente a dar uma benesse brutal a todas as outras. Não pode funcionar assim. Eu gostaria que isso acabasse. Que nunca tivesse sido instituído, nunca. Porque é um sistema que não respeita aquilo que é o normal funcionamento da oferta e procura em cada mês. Ok. Espera aí, o José Teixeira trabalha na EDP? Ou trabalhou? Não. Então. Sou apenas economista. Muito bem. Eu não sou economista, desculpa não. Sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Não sou economista porque a Ordem dos Economistas não permite, Muito que bem. eu use o termo de economia. Muito bem. Já somos dois. Ora bem. Somos dois? Pronto. Espero que a Iniciativa Liberal Consiga acabar com. na Assembleia da República Ficou cheio de amigos. Depois fala no fim com ele um o bocadinho. fim disso. Fomos nós que propusemos. Ok. Eu vou terminar o debate, porque também comecei mais cedo, é porque o 30 aqui para Lisboa. E também arranja uma maneira de eu ter que apresentar, eu vou-lhe oferecer o meu livro, vai ser apresentado no dia 7, quem quiser pode estar, não tenho que comprar nada, tenho que estar ali a ouvir-me um bocadinho, eu aqui sou grande. Eu acho que eles preferem comprar. Eu acho que vale a pena, porque este livro não tem nada a ver com política, posso falar nisto, não te importas? Nada. É sobre a minha maneira de ser, estou a ficar velho, critico-me a mim próprio e os portugueses. Dizem uma coisa, fazem outra, mentem, sei lá, armam-se, têm um cargo, acham-se muito importante, no Facebook só põe, agora parece uma agência funerária, outra vez é férias, e outra vez às vezes ao Facebook nem parece que viaja, nem que vou lá. Portanto, eu vou antes dele ser publicado. E uma salva de palmas para o